Priscila tá no meio da rua, Priscila. O que você tá fazendo no meio da rua, criatura? Professora, só falta ela estar namorando com esse friozinho. Ela tá fazendo uma caminhada. Então, Pessoal, bom, vamos começar então a aula de hoje. A gente vai falar sobre dor. Primeira coisa que eu queria discutir com vocês, gente. O que que é controle de dor para vocês? O que que significa aliviar os sintomas de dor para vocês? O paciente não sente mais dor. E como que a gente pode ajudar esse paciente nesse processo? Primeiro tem que classificar o grau de dor que ele está sentindo. Perfeito. E como que vocês classificam isso, gente, no estágio? Dialogando com o paciente. Que mais? Perguntando para ele, de uma escala de 1 a 10, qual que é o tanto que ele está sentindo dor naquele momento. E se for uma dor que a gente não consegue tirar, chama o médico. Uhum, tá, perfeito. Que mais, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Como que a gente pode ajudar no controle dessa dor? Tem também o do rosto também, que a gente consegue ver pelo olhar da pessoa, do paciente. Uhum, perfeito. E a gente e faz o também, controle. Pode falar, Laís. também procurar identificar qual que é o local da dor desse paciente. Por exemplo, se for uma dor que ele está no corpo, a gente pode procurar acomodar esse paciente de uma maneira que ele vai diminuir a dor dele até o atendimento médico. Uhum, perfeito. E, pessoal, tem como a gente oferecer outras maneiras de controle de dor a não ser as formas medicamentosas? O que que vocês acham? Tem sim, começando pelo conforto do paciente, Pelo mudando conforto. tudo, Uhum, um perfeito. ambiente calmo e tranquilo. Isso, às vezes até mesmo numa conversa, né, pessoal, a gente já consegue minimizar os impactos que a dor traria para esse paciente. E é disso que a gente vai conversar hoje, tá? Antes de eu até apresentar aqui a minha aula, gente, eu queria perguntar para vocês, né? A gente até falou, acho que semana passada, quais que seriam as piores dores que o ser humano poderia sentir? Do parto. Do parto, que mais? Dor na alma. Nossa, essa é Fratura profunda. exposta. Cólicas Uhum. renais também. Cólicas Eu renais. Eu acho que ralado, quando você rala de moto e que queima, eu acho que é muito doído também. Uhum, certo. Fraturas também, que foi citada também. Uhum, Pós-operatório também. De algum membro exatamente. quebrado também. Exatamente, pessoal. E a esse respeito, eu vou tentar mostrar para vocês um vídeo aqui que ele é legal, tá? Ele é meio grandinho, mas eu acho que vai ser interessante da gente ver, que é sobre as 10 piores dores que um ser humano pode sentir. Não sei se vocês já viram esse vídeo, tá? E eu vou colocar aqui para passar. Se por acaso estiver sem som, vocês me chamem, tá? Aqui no microfone. Peraí. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Sim. Ah, beleza. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Cólica Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel sem dor mulo. E a dor, galera, é uma experiência sensorial ou emocional muito desagradável e que tem diferentes graus de intensidade. Dores, galera, que podem causar um desconforto leve, que passa rápido, ou até mesmo aquelas dores que você não consegue aguentar. Então agora vamos ver as piores dores que você pode sentir, mas tomara que você não precisa sentir elas, demorou? E também vamos ver como podemos tratar algumas delas. Cólica renal. A cólica renal, galera, também é conhecida por um nome mais popular, a famosa pedra desagradável, a pedra no rim. Gente, peraí que tem anúncio aqui, peraí. Seara Gourmet, hambúrgueres até 4 vezes mais altos. Pronto, E é uma voltou. massa sólida, composta por pequenos cristais que surgem nos rins. E essa pedrinha pode deslocar do seu rim até a sua bexiga, através de um canal bem pequeno chamado uréter. E
Tudo isso aconteceria com o impulso da própria urina. Então, galera, quando isso acontece, o ser humano pode sentir uma das piores dores que existem. E essa dor é descrita por aqueles que já sentiram como uma dor insuportável. E geralmente, galera, os homens têm mais facilidades em ter pedra nos rins do que as mulheres. E isso pode acontecer entre os 20 e 30 anos de idade. Então, galera, tome cuidado. E também toma água. Só que mesmo os casos serem maiores em homens e também nessa faixa etária de 20 e 30 anos, qualquer pessoa pode desenvolver pedras nos rins, desde criança até mesmo um idoso. E para você se prevenir de sentir uma dor tão intensa como essa, e às vezes até mesmo alucinante de tanta dor que você pode sentir, é muito simples, basta você beber muita água. Pois a água ajuda na limpeza do rim e também eliminar todos os tipos de substância que pode acabar virando uma massa e depois causar a cólica renal. Cólica de bebê. Cólica nos bebês pode até não ser uma das piores dores, mas pelo fato de acontecer com bebês indefesos, pequeninos que não sabem falar e também não sabem nem como se livrar dessa dor, ela acaba se tornando uma das piores dores, né? Pobres bebês. E essa dor pode até aumentar por causa do desespero dos pais ao verem o seu filho daquele jeito, chorando a noite toda sem parar, se contorcendo de dor. E aí que na hora, sem saber o que fazer, os pais podem acabar mexendo na criança, pensando que isso vai ajudar, mas na verdade acaba piorando a dor da criança. E essas cólicas, galera, acontecem porque na verdade são contrações da musculatura abdominal da criança e fazem parte do seu desenvolvimento. E essas cólicas, então, acontecem nos primeiros meses de vida, quando o bebê ainda está se desenvolvendo. E está também se acostumando a digerir o leite, e a flora intestinal dele ainda não está formada. E é por isso, então, que ele acaba sentindo essas dores. Coitado do bebê, ele não tem culpa de nada, não sabe nem o que está acontecendo com ele. E sentir uma dor tão forte dessa não é nada legal. Dani, não tem nada para melhorar isso não, você que é pai? Bom, meu filho Filipe já passou por isso. Há 3 anos fizemos o enxoval dele nos Estados Unidos. E comprei um monte desses Colic Calm que ajudaram ele. Nossa, mas tem que buscar lá nos Estados Unidos? É, tinha, mas agora não precisa mais. Inclusive, uma intensa e forte dor na fatia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é basicamente uma intensa e forte dor na face. E é descrita pela ciência como a pior dor que um ser humano pode sentir. Essa dor acontece no nervo trigêmeo, que é um nervo que fica no rosto e possui 3 ramos. Um ramo que leva para a parte superior do rosto. O segundo é um ramo que leva para a parte do meio, perto do nosso nariz. E o terceiro na parte inferior, perto da nossa boca. Esse nervo é responsável pela sensibilidade do nosso rosto. E como qualquer outro nervo, ele possui também uma camada protetora, como se fosse uma camada que protege um fio elétrico. Só que em alguns casos, essa camada que protege o nervo pode acabar se degradando por culpa de alguma artéria ou veia que fica machucando o nervo. E quando essa camada então é desgastada, o nervo pode entrar em curto-circuito, assim causando uma dor incomparável. Nossa, mano, imagina a dor na cara. Contrair aqui o rosto só imaginando. E essa dor então, galera, pode aparecer em uma dessas 3 partes do nervo que a gente contou, né, desses ramos, ou se estiver em um estado mais crítico, atacar o nervo inteiro. Porém, essa dor acontece apenas de um lado do rosto. Nossa, mais bugado ainda, né, velho? E essa dor, então, é do tipo choque. Ou seja, você vai sentir uma dor como se estivesse levando choques muito fortes no interior do seu rosto. Lá dentro, só latejando. E essa é uma dor que vai e vem. Vem muito forte e passa rapidamente. Mas depois a dor volta de novo. E passa de novo também. E aí fica nesse vai e vem. Então, quando você menos espera, ai, tá tranquilo, passou. Choque na cara. E depois que a pessoa já tem esse problema, qualquer estímulo simples no rosto pode desencadear essa dor. Então, por exemplo, se você tiver esse problema e falar, mastigar ou até mesmo escovar os dentes, a dor vai voltar. Por isso que ela é chamada também de pior dor do mundo. A pessoa tem que meio que se acostumar com isso, né? Ficar parado, pois você não pode fazer nada, senão sentirá um choque gigantesco no seu rosto. E ainda bem que existe um procedimento para tratar dessa dor, né? Um procedimento chamado de radiofrequência, onde o médico enfia algumas agulhas na bochecha do paciente, até essa agulha atingir o nervo trigêmeo. E dentro dessa agulha, então, é colocado um eletrodo, que é ligado em um gerador de radiofrequência, que assim, em contato com o seu nervo, vai emitir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica tem como objetivo inativar o seu nervo. E basicamente isso desativa a dor. Ele vai desativar o nervo, né? E aí você não vai sentir nada. Perder um pouco da sensibilidade do rosto. E existe um outro tratamento que não desliga o nervo e funciona de uma maneira diferente. Que também funciona com uma agulha, só que dessa vez uma agulha com uma espécie de balãozinho
na ponta dela. E quando esse balãozinho é inflado, em contato com o seu nervo, ele corta a circulação do sangue do nervo temporariamente. E quando isso acontece, então, a dor some instantaneamente, geralmente em 95% dos casos. E a pessoa chega até a chorar, só que dessa vez de alívio. Lombalgia aguda. A lombalgia aguda é uma dor na lombar, ou seja, na região mais baixa da coluna. E essa dor não é uma simples dor de coluna. Quem falou alguma coisa? A Gabi pediu para você aceitar ela na aula. Ai, peraí. Eu preciso voltar na tela. Pronto. Opa. É uma dor que pode durar de 4 a 6 semanas. Ou seja, você ficaria mais de um mês sentindo essas dores nas costas. E a dor é tão intensa que ela pode se estender para a região das nádegas e até mesmo ir para a parte de cima das coxas. Essa dor é acompanhada com dificuldade de andar e também pode ocorrer formigamento nas regiões. As pessoas que têm essa dor descrevem ela como uma dor tão grande que impossibilita a pessoa de andar. E outras vão até parar no hospital. E cerca de 65 a 90% dos adultos já sofreram ou sofrerão um episódio de lombalgia aguda. E isso acontece geralmente entre os 35 aos 55 anos de idade. E sabe o que causa isso na maioria das vezes, galera? Problema de postura. Ou seja, má posição para sentar, se deitar torto, má posição na hora de dormir, se abaixar de mau jeito, carregar um objeto muito pesado, ou até mesmo ficar mexendo no celular, sabe assim, ó, todo torto. Isso vai fazendo com que a sua postura vai pro beleléu. Bom, mas se quase 90% das pessoas já passaram ou passarão por isso, como podemos identificar e curar essa dor tão intensa? Bom, se você por algum motivo sentir essa dor tão forte, vá para o médico fazer uma consulta. Ele irá conversar com você, educar a sua medicamentos e às vezes sessões de quiropraxia. E por mais que seja uma dor insuportável que dura bastante tempo, com o tratamento ao longo do tempo, ela vai embora. E essa dor então, galera, como já falamos, é reconhecida como uma das piores dores que podemos sentir. Justamente pelo fato de demorar bastante tempo para melhorar. Ou seja, vai melhorar? Vai, mas vai demorar também. E vai ter que fazer algum esforço também. E você aí, galera, que já está preocupado e não quer passar por isso, existem algumas coisas que você pode fazer para prevenir e não sentir essa dor. O primeiro é sempre dormir de forma correta, com o travesseiro de acordo com o seu tamanho. O estresse pós-traumático e a depressão são exemplos claros de dores emocionais que podem durar... Ai, gente, desculpa esses anúncios. Deixar muita gente com sequelas. Mas mesmo sendo uma dor emocional, hoje é possível identificar ela, graças a uma ressonância magnética funcional. Uma técnica de neuroimagem que nos ajudam a ver quais áreas do cérebro são ativadas, quando o nosso coração é partido e nossas emoções aparecem. Assim, então, se você estiver sofrendo de uma dor emocional muito forte, no caso, uma depressão ou qualquer outra dor, você pode ir até um médico fazer uma consulta e realizar exames cerebrais para identificar esses problemas. E assim também ele poderá saber se falta alguma substância no seu corpo e te ajudar a tratar esse problema. E o legal também, galera, é que em muitos casos de dores emocionais, é possível se tratar e até mesmo se curar sem ter que usar nenhum remédio. Apenas com o amor de familiares, amigos ao seu lado e também algumas sessões que te ajudam a se conhecer melhor e entender um pouco mais do seu cérebro. Então, se por algum motivo você estiver triste ou sentindo algo muito ruim dentro de você, aquilo que só você sabe, procure uma ajuda médica e converse com aqueles que estão sempre do seu lado. Dor de parto. O parto, todo mundo sabe o que é, né? Que é quando o bebê deixa o útero da mãe. E esse parto, galera, pode ser realizado de duas maneiras diferentes. Tem o parto normal e a cesárea. O parto cesáreo é aquele que envolve um procedimento cirúrgico, que faz um corte na barriga e retira a criança. E geralmente essa cesárea é realizada quando na gravidez há um risco para a criança ou para a mulher, ou também quando a mulher não quer sentir uma das piores dores do mundo. No caso, é a dor do parto normal. E esse parto, o parto normal, é aquele que o bebê nasce de maneira espontânea, tendo que passar ali naquele lugar, sabe? Professora. Rasgando. Oi. As meninas estão pedindo para aceitar ela, 3 meninas. Ah, elas vão ter que esperar acabar o vídeo. Peraí que já tá acabando, que eu já aceito, tá? Ciclo natural da vida, a gente tem que nascer, né? Em alguns casos, essa dor é tão intensa que algumas mulheres acabam criando um bloqueio. Ela sente muita dor, mas acaba esquecendo daquilo que sentiu. E muitas mulheres, então, descrevem essa dor como uma dor extremamente forte e até mesmo uma dor indescritível. Elas descrevem como uma dor indescritível. Mas milhares de crianças nascem todos os dias de parto normal. E é por isso então que as mulheres são guerreiras. E para dar a vida, sentem essa dor por nós.
Cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas se referem a dores de cabeça muito fortes, que se repetem a um longo período de tempo. Pessoas que sofrem cefaleias em salvas sentem uma dor muito forte de 1 a 3 vezes por dia. Todo dia, então, ela vem te atormentar. E quando essa dor de cabeça chega, pode durar de 15 minutos até mesmo 180 minutos, se no caso essa dor não for tratada. E além desse problema causar uma forte e intensa dor de cabeça, ela também deixa os seus olhos vermelhos, lacrimejando, seu nariz congestionado e a pálpebra caída, do lado do rosto de onde está a dor. Fica todo torto, então, né? É dor de cabeça do cão. E para saber se a pessoa está com esse problema, é preciso fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada. E você pode até tratar esse problema, mas não existe cura para ele. E os únicos tratamentos, então, são medicamentos como oxigênio e anestésicos. Então, se você estiver sentindo uma tremenda dor de cabeça, considerada como uma das piores dores de cabeça, que acontece várias vezes ao dia, e quando vem pode ficar até 3 horas, está na hora de você procurar um médico. Pois você pode estar com alguma cefaleia ou até mesmo a cefaleia em salvas. Mas também tem que identificar o nível da dor, é claro. Pois existem vários níveis de dor e a dor é relativa. E dores de cabeça é uma coisa bastante comum. Mas se por algum... Pessoal, deu para vocês verem mais ou menos? Sim. Deu? Deixa eu aceitar todo mundo aqui. Deu. Não sei se Sim, deu. som, mas assim, esse vídeo então, né, pessoal, que acabou de passar, vou até colocar o link aqui para quem quiser no chat, quem quiser ver depois, tá? É bem assim, armador, né, pessoal? Vocês observaram que não é um vídeo de profissionais da saúde falando, né? Mas de uma maneira geral, eles trazem algumas patologias que causam dores intensas. Ele não estava em ordem de escala da pior dor, tá, gente? Eles trouxeram de um geral sem classificar do pior pro quem que é o mais dolorido, quem que é o menos, enfim. Mas alguns termos, né, vocês até falaram aqui. Eu até marquei aqui o estresse pós-traumático, né, que foi a Mônica que falou que a dor da alma também é muito complicado. E a gente precisa, pessoal, acima de tudo, independente se for a pior dor, se for uma cólica renal, se for uma dor de parto, uma neuralgia do trigêmeo, igual eles falaram, né, enfim, a gente precisa evidenciar isso de acordo com a queixa do paciente, porque dor é relativo, gente. Dor é muito relativo. E é muito importante para que a gente não menospreze isso do nosso paciente. Às vezes, pessoas têm níveis diferentes de dor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente mole, que não aguento, não suporto sentir nada de dor. Não sou nada resistente, gente. No dia que eu precisei colocar meu DIU, para vocês terem uma ideia, né? Nossa, uma moleza sem fim. Fui colocar o DIU no centro cirúrgico, com anestesia, com tudo que tinha direito, e saí de lá andando como se eu tivesse andado de cavalo 2 semanas sem... Nossa, gente, foi horrível, senti dor. Tive um procedimento que era de 5 minutos e para eu ir embora em 1 hora do hospital, eu fui embora 12 horas depois, porque eu tive que tomar tramal com soro, porque não passava minha dor. Isso porque foi com sedação. E, gente, DIU, não sei quem é que tem DIU. DIU coloca no consultório, né? Não recomendo fazer isso, porque eu já morri com anestesia já. Imagina se fosse no consultório. Laura. Oi? Desculpa, mas eu tô rindo aqui. Eu fiquei pensando quando você for mãe. Não aguento, gente, eu não aguento. E olha que é uma coisa assim que eu preciso me policiar, né? Porque eu, por exemplo, sendo professora do curso da saúde, de neonatologia, igual eu sou para vocês, eu tenho plena convicção que eu não dou conta de fazer um parto normal, gente. Eu sei de todos os benefícios que tem o parto normal, mas eu não dou conta de fazer o parto normal. Acho que eu morro se eu tiver um parto normal. Não dá. Se já com DIU eu não dei conta, imagina com parto. Então, a sensação do parto normal é quase essa mesmo, morrer, mas fazer o quê? Não, gente, não dá. Então, a gente precisa, né, individualizar cada caso é diferente, né, pessoal? E é isso que é importante, é isso que a gente vai conversar hoje. Agora, deixa eu colocar aqui a apresentação da aula, peraí. Ô, Laura, onde entra que tem paciente que ele pode estar com muita dor, mas ele não apresenta a dor, não é aquele paciente escandaloso. Ele fica moadinho, a face, apresenta pela face, mas ele não gesticula a dor. Tem muito paciente que é assim.
Exatamente, não é porque o paciente não está gritando, né, gente, não está lá esgoelando, que ele não está com dor. Muitas vezes é muito mais expressivo, muito mais facial que vocês vão identificar isso, né? Então, por isso que é importante a gente não menosprezar e tomar todos os cuidados para isso. Principalmente idoso, porque o idoso, quando ele sente dor, ele não tem muita força para falar, para chorar, ele fica mais no cantinho, e você Sim. tem que achar outra maneira de identificar a dor do idoso. Exatamente, pessoal. Ainda mais se for um idoso com Alzheimer, com qualquer tipo de problema cognitivo relacionado a síndromes demenciais, né? Ou até mesmo dentro da área neonatal, igual vocês viram que eles abordaram sobre a cólica do bebê, né? É porque que é considerado uma das piores dores? Porque o bebê não consegue verbalizar, ele não consegue falar o que ele está sentindo. Então, pensem, o idoso é como se fosse isso, se for um idoso com qualquer tipo de alteração do nível de consciência, né? E é muito complicado. E a gente precisa observar, pessoal, os mínimos sinais de dor que o paciente vai ter, né? Então, o que é dor? Dor, pessoal, é algo que não dá para a gente definir aqui, ó. Dor quer dizer isso, isso e aquilo. Dor é algo relativo. Cada paciente, cada pessoa tem uma definição diferente desse conceito. Dor, por exemplo, para mim, vou dar um exemplo, tá, gente? Sei lá, pode significar tristeza, solidão, não necessariamente só algo físico do meu corpo, né? Algo que eu machuquei, que eu tive uma lesão na pele. Dor não se refere só a isso. Dor é um termo muito amplo que a gente precisa analisar como que a gente vai ajudar de acordo com isso, tá? E nós temos vários tipos de dor. Nós temos aquela dor que é aguda, né? Que é uma dor forte, repentina, veio do nada. Temos pacientes com dores crônicas, que são dores que ficam, gente, por um período muito longo, às vezes nem passam, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma doença que se chama fibromialgia. Quem já ouviu falar de fibromialgia? Eu já ouvi falar. Fibromialgia? Oi? Pode falar. Também já ouvi falar. Ah, legal. Essa doença, pessoal, é uma doença que o paciente tem uma dor difusa pelo corpo todo, não é num local específico. Por exemplo, eu tô com dor no braço, dor na perna. Ele tem uma dor generalizada extremamente forte que não passa. E é uma doença que não tem cura. Então, vocês imaginem o que é o sofrimento de um paciente com uma dor crônica. Não tem como imaginar, gente. No quarto módulo, eu dei uma aula específica para a turma sobre fibromialgia, né? E aí eu vou contar aqui rapidamente o exemplo que eu dei para eles. Mas eu tenho uma conhecida que fez faculdade comigo e que ela é diagnosticada com essa doença. E algum tempo atrás, ela sempre posta como que é o dia a dia, né, de pessoas com fibromialgia, que ela é muito limitada, ela não consegue trabalhar na maioria das vezes, né, e aí isso. E aí ela estava mostrando, há alguns meses atrás, que ela tinha ido viajar lá para Punta Cana, no México, perto de Cancún, né, que era a viagem da vida dela, que ela juntou dinheiro para isso. E foi tão impactante alguns vídeos que ela mostrou, gente, porque vários momentos ela mostrava ela lá se divertindo, né, no hotel, super chique, bonito. Só que aí, em outros momentos, o marido dela filmou ela deitada, encolhidinha, assim, em posição fetal na cadeira, toda encolhidinha de dor. Aí ela falou que teve 2 dias que ela teve que ficar só dentro do quarto do hotel, porque a dor dela estava atacada, né? E vocês imaginam o que é isso, gente? Você se preparar, às vezes, para uma viagem da sua vida inteira e lá você não conseguir aproveitar porque você está com dor, ou você não conseguir trabalhar com o que você gosta porque você tem dores o tempo todo. É muito incapacitante. Eu não sei se vocês já conheceram alguém que sofre sobre isso, né? Alguém já conheceu? Não, não conheci, não. Ela tem grau, ou Laura? Tem graus dela ou não?
Tem, só que assim, a fibromialgia ainda não está muito bem explorada, né? O dela é tanto relacionado ao estresse, por exemplo, dessa conhecida, quanto a outros sintomas que ela já teve, e não é dos mais incapacitantes, mas ela não trabalha mais. E ela é enfermeira neonatologista, gente. Ela fez uma residência de enfermagem lá em Londrina, se não me engano. Mas ela não trabalha hoje mais nisso, porque ela não dá conta. Acho que a Lady Gaga, né, tem fibromialgia, se eu não me engano. É verdade, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso mesmo. Inclusive que ela não conseguiu fazer alguns shows por conta disso, não foi? Eu ouvi isso aí também. É Tem verdade. outra atriz também, aquela que fazia Os Feiticeiros lá, ela também, eu não lembro o nome dela, ela também teve fibromialgia. Então olhem só, né, pessoal? Então, é muito difícil isso. Eu me coloco muito no lugar dos outros, porque eu, igual falei para vocês, né, eu não suporto nenhum tipo de dor. E se eu tenho um pouco de dor, eu já não, eu me limito de uma certa forma que eu não consigo fazer nada. Então, eu fico imaginando a vida dessas pessoas como que é, né? A minha mãe mesmo tem fibromialgia. Então olha só, Ana. E é frequente que ela tenha as crises, ela trabalha, como que é? Ela teve que parar de trabalhar por causa da doença. Nossa. Porque quando a dor ataca, ela não consegue fazer nada. Ela tenta ficar deitada para ver se melhora um pouco, ameniza a dor. Realmente. E isso é muito incapacitante, né, gente? Aqui eu tô dando o exemplo bem forte da fibromialgia, né, porque é um exemplo de dor crônica, mas a gente pode ter vários outros tipos, né? Assim como, acho que foi a Karina que já falou que tem cefaleia crônica, né? Enfim, a gente tem várias doenças incapacitantes. Bom, a gente pode ter o tipo de dor cutâneo também, né, pessoal? A somática, que tem a ver com o sistema nervoso, e até mesmo uma dor visceral, tá? O que seria a cutânea? Relacionada a questões da pele, questões tegumentares. Por exemplo, o que você imagina dentro desse grupo? Alguém teria algum exemplo do que acha que poderia ser? Alergia, por exemplo? Uma alergia, alguma dermatite, que o simples contato já impõe dores, e realmente é dor mesmo, tá, gente? E isso incapacita realmente a pessoa, tá? A dor somática, pessoal, ela pode ser relacionada a uma sensação dolorosa, ao movimento. Então, qualquer tipo de movimento, e é aliviada geralmente em repouso, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso também. E a gente pode ter também a dor visceral, que é quando estímulos dolorosos que vêm errado, às vezes estímulos nervosos de impulsos, né? Vindos das vísceras, né? Que vísceras? A gente tem, por exemplo, o peritônio, tudo que recobre os grandes órgãos e sistemas, ok? E quais são os principais problemas, gente, que uma dor pode acarretar? Tá, o paciente está com dor, ele vai sentir dor, mas isso será que pode vir a ter algum problema? Sinais vitais pode ter alterado, né? Pode ter alteração nos sinais vitais. Exato. E com alteração nos sinais vitais pode acarretar em vários outros problemas, como tanto a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. Exatamente. Então, assim, pessoal, isso tem um impacto direto no corpo, no descontrole dos sinais vitais, no retardo da recuperação daquela doença, daquela patologia, né? Enfim, a gente tem aí múltiplas possibilidades que podem, com certeza, agravar o quadro daquele paciente, né? E aquela coisa, né, que vocês já ouviram falar, quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, quantas vezes, quando menospreza aquela dor, aquilo vai ter consequências, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, retirados de alguns livros que falam sobre isso, quando a gente menospreza, né? Então, olha só, a dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam, o corpo engorda quando a insatisfação aperta, né? A diabetes invade quando a solidão dói. Gente, isso daqui são associações, tá? Para vocês entenderem o quanto que precisamos estar atentos ao nível de dor do paciente, tá?
Bom, e como agora fazemos a avaliação, então, dessa dor, pessoal? Dor, então, conforme eu disse, né, é algo relativo, é uma experiência multidimensional que é pessoal, engloba vários componentes sensoriais e afetivos, tá? E a avaliação dessa dor é a base para a prescrição terapêutica, como que a gente vai ajudar aquele paciente a obter os resultados, né? Isso tem que estar muito bem documentado, né, sistematizado, e a gente precisa fazer em intervalos regulares. Se aquele paciente está com dor, então, peraí, eu fiz o controle daquela dor e logo depois eu tenho que avaliar de novo para ver se a dor voltou, se permanece, enfim. Efetuando, então, uma adequada avaliação da dor. Para estabelecer, a gente deve primeiro, né, pessoal, conhecer a história detalhada do paciente, o que que aquele paciente tem, qual que é a história dele, fazer aquele exame físico. Então, aparentemente, a gente vai ver, fazer uma avaliação dos sinais e sintomas, do processo do diagnóstico, porque é lógico que o diagnóstico que aquele paciente tem vai ser determinante para saber qual que é o nível de dor. Se for uma fibromialgia, por exemplo, vocês já sabem que é uma dor exacerbada, que não é uma dor que passa com dipirona, né? Se é uma cólica renal, gente, a cólica renal não vai passar com dipirona. Então, a gente precisa entender a história clínica do paciente, sobretudo, né? O que mais? É importante, então, salientar que as avaliações de dor crônica e aguda são diferentes, né? A dor aguda, portanto, já falei para vocês, geralmente é uma fonte detectável, ela é aquela que aconteceu ali, rapidamente, súbito, e o foco é alívio do sintoma. Agora, se é uma dor crônica, é uma dor que não passa, é uma dor geralmente que não é muito bem definida, gente. Não é uma dor no braço, exatamente no dedo, não tem um local geralmente muito definido. Então, a avaliação desse paciente é feita sobre outros aspectos. Aspectos, às vezes, psicossocioculturais. Então, peraí, deixa eu avaliar esse paciente, quem cuida dele, aonde ele mora, ele tem um relacionamento, ele não tem, ele tem um emprego, ele não tem, filhos, qual que é a preocupação dele do momento, enfim, a gente precisa avaliar tudo. E isso sempre por meio do quê, gente? Da anamnese, da conversa que vocês vão ter com o paciente, tá? Ô, Laura, Oi. posso comentar um fato que aconteceu na Claro. UPA com a gente? Tudo. Uma paciente, ela chegou, aí é onde que entra você conhecer a história do paciente. Aí a gente foi conhecer a história dessa paciente, ela estava gritando de dor, não conseguia sentar. A gente foi conhecer a história dela, ela toma antidepressivo. Aí a gente já pensou, né? Tem a depressão. E aí ela gritava de dor, e todos os exames que pedia, sinais vitais ok, exames tudo ok. E aí a gente começou, eu que atendi ela, eu não podia deixar ela sozinha porque ela estava gritando de dor, mas eu tive que convencer ela a sentar numa cadeira de roda. Como que eu deixo uma paciente, né, com dor, em pé, gritando, né? Aí eu comecei a analisar que toda vez que o marido dela demonstrava uma preocupação, ela esquecia da dor dela, né? Aí depois eu fui conversar com a professora e ela me explicou, falou assim que o médico pediu até um eletro para provar para o marido dela que ela não tinha nada. Mas aí é onde que entra você estudar a história. Já toma antidepressivo, ela já está com crise de ansiedade, e isso faz com que ela precise chamar a atenção do marido dela. E eu comecei a analisar isso e comentei com a professora, onde ela falou, realmente, o médico pediu todo esse exame para provar para ela que ela não tem nada, e realmente, ela não tinha nada. E o marido dela aproximava dela, ela esquecia totalmente da dor dela, ele afastava, ela gritava de dor. Nossa, então, e isso realmente, pessoal, tem fatos comprovados sobre isso. Então, a gente não pode menosprezar, porque é uma dor ali relacionada à cabeça que ela não está sentindo. Sim, o paciente está sentindo dor naquele momento.
É igual, por exemplo, quando é um paciente que tem uma síndrome do pânico, por exemplo. Gente, eu não sei se alguém aqui tem síndrome do pânico ou conhece alguém, mas realmente a pessoa, ela tem a sensação, altera sinais vitais, inclusive, altera várias coisas no corpo no momento dessa crise, que a pessoa realmente acha que está morrendo, e que é um processo doloroso. Então, a gente não pode menosprezar, é coisa da cabeça dela, não tem nada disso, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa avaliação tão detalhada, tá? Olhem só, uma história clínica, então, detalhada é a parte mais importante da avaliação, que vai trazer, então, informações importantes sobre mecanismos fisiológicos, emocionais e psicológicos desse paciente. A história, então, completa da dor deve conter as seguintes informações. Então, olhem só o que a gente vai buscar. Primeiro ponto, gente, é o quando, né? É o início daquela dor. Como que foi o início? O tempo será, né? Tá durando quanto tempo? Para diferenciar o tipo do tratamento. Ou até mesmo fazer perguntas simples de associação. Essa dor você observa que começa quando você faz alguma coisa, ou quando você deixa de fazer alguma coisa. A gente precisa ir nesse sentido. Período e duração dos episódios. Então, olhem só. Qual o período do dia, às vezes, que a dor se manifesta? Ah, é mais de manhã, é mais no final da tarde, quando eu chego em casa, depois do trabalho? Se é uma dor contínua, né, que não para, toda vez todo dia tem essa mesma dor. Ou se é só episódica, às vezes de acordo com alguma coisa que eu faço, que ela vem. Se eu não faço essa coisa, ela não vem, né? A duração, então, e as suas características. Qualidade dessa dor, gente, olhem só. Oferece pistas sobre o tipo de dor, direciona o tratamento. Então, é uma dor que te lembra o quê? É a pior dor que você já sentiu? Você já teve uma dor parecida com essa que você está sentindo agora? Então, sei lá, o paciente pode falar, nossa, quando eu sofri um acidente tal, ou quando eu fiz a cirurgia, sei lá, tal, a dor foi mais ou menos parecida, mas agora tá pior, porque isso já te dá um direcionamento do que fazer, tá? Intensidade dessa dor, que é muito importante. Vocês já falaram sobre o uso dessas escalas, né? Ferramentas de mensuração que vão ser apresentadas. Então, a gente pode usar o de 0 a 10, ou o uso das carinhas, das feições, olha, o feliz, sem dor, quando tá nem triste, nem sorrindo, tá médio, né? Ou então tá triste, chorando, pior dor. A gente tem várias escalas pediátricas de avaliação de dor, tá? Que são muito interessantes para usar quem trabalhar na pediatria. E a gente precisa desses recursos para poder conversar com a criança, gente. Isso é super importante, tá? Local, então, dessa dor, né, pessoal? Observar se a dor se restringe ao sítio original, então, se de repente é uma dor que começa em um ponto e vai se alastrando, ou se ela se espalha, né? Você pode até usar um diagrama, falar para o paciente apontar o lugar que está doendo, da onde que começa, para onde que vai, ou se, principalmente se for uma criança, né, que não souber direito como é falar, a gente vai usando desses recursos. Alguém já usou esses diagramas, gente? Alguém? Eu não. Não? Não. Eu também não. Ah, tá bom. Mas seria um recurso legal, né? Às vezes tem unidades aí de internação que tem esses tipos de recursos. Sinais e Acho que é muito sintomas. usado assim, como a gente está mais em pronto-socorro, não pegou hospital, eu acho que isso aí seria mais usado na triagem, né? Na triagem, mas também dentro da clínica médica das unidades de internação usa bastante, viu? Principalmente se for uma neuro, ou se for um pós-operatório, uma clínica cirúrgica, usa É isso que eu bastante. falei, acho que como a gente não está a gente não foi para o hospital ainda, a gente está pegando só pronto-socorro. Então, isso daí no pronto atendimento, lá no pronto-socorro, a gente usaria na triagem. Ah, certo. Não, então é isso mesmo. Vocês vão ver ainda, então, bastante.
Bom, questionar, então, esses sinais e sintomas associados. Então, a gente vê que tem uma incapacidade do uso de um membro, não está conseguindo mexer por conta de tanta dor, tem até uma disfunção intestinal, tem edema, tem sensação de frio ou de dormência, né? Porque aí a gente já começa a pensar em algumas patologias, né? É muito importante também, gente, ver o que são os fatores que melhoram ou pioram aquela dor. Então, quando você for lá perguntar o que é que tá sentindo, aonde, quanto tempo, né? Você vai perguntar, peraí, tem alguma coisa que você faz que diminui essa dor? Aí o paciente vai falar. Tem alguma coisa que você faz que aumenta essa dor? Que a gente vai também tentar identificar isso para desenvolver ações, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre tratamentos alternativos para alívio da dor, como, por exemplo, a acupuntura, né, massagem, banho quente, né, enfim, várias opções aí que a gente tem, igual tem na foto, crioterapia, eletroterapia, hidroterapia, tem várias modalidades de tratamentos alternativos para o alívio da dor. E isso, eu imagino que vocês devem ter visto um pouquinho mais na área aí de saúde da mulher, no parto humanizado, né? Que, por exemplo, no parto humanizado, né, por conta da dor intensa, uma das ferramentas que eles utilizam para amenizar é o uso da bola, é da massagem na região lombar, é do banho quente, é da caminhada, que isso ajuda. Eu não estou falando que isso vai curar, gente. A gente também tem que pensar nisso. Não é que vai ser um tratamento no estilo de usar um tramal, de usar uma codeína, um Paco. Não é isso, mas que vai sim aliviar, né? Então, o paciente tem que ter isso em mente, você também, para a hora de orientar. Na hora, por exemplo, de um trabalho de parto, a mãe tem que ter consciência que essas modalidades alternativas não é que ela vai ficar sem zero dor, não. Ela vai ter dor, mas vai ter ainda algum conforto, né? Porque senão ela vai lá estar pensando que só tomar um banho quente vai parar de sentir as dores das contrações. E não é bem assim que funciona, né? Mas já ajuda, tá? Bom, tratamento prévio, então, pessoal. Relacionar se houve algum tratamento, será que aquele paciente já fez o controle medicamentoso? Ou então o tratamento alternativo, né? Quanto tempo que durou esse tratamento, se teve resultado ou não? E outras coisas muito importantes para a gente investigar, né? É o padrão de sono desse paciente, são os hábitos alimentares do paciente e os antecedentes familiares que também, né, tem um impacto aí bastante, né, no tipo da dor e na intensidade daquela dor, tá? Bom, temos várias escalas de mensuração de dor, isso eu já falei para vocês, né? A gente tem a escala unidimensional, que nada mais é, eu tô até aqui repetindo, né, gente, que é o de 0 a 10, e aí classificar qual que é o nível de dor. E a analógica, que é por meio de faces, né, igual a gente tem aqui, né, nada de dor, tá mais ou menos, até com muita dor, igual a carinha tá aqui mostrando chorando. Então, o exame físico da dor. Primeiro, depois de conferir e coletar todas essas informações, a gente vai fazer aquele exame físico céfalo-caudal, gente, fazendo uma avaliação geral e específica daquela dor. Observando o modo do paciente de se despir, o modo do paciente caminhar, mudar de decúbito, às vezes se tem um comprometimento até do andar, da coordenação motora por conta disso. Atentar para a face, para a postura, para o estado nutricional do paciente, para os sinais vitais. Inspeção da pele também é muito importante. E
também o exame neurológico, né? Que isso é mais da parte também da medicina, mas vocês têm que ficar atentos em alguma coisa, né? Se, por exemplo, tem um declínio ou período de lucidez do paciente, até mesmo a marcha, o controle motor, isso vai ter interferência do sistema neurológico, né? E observar todos os sinais vitais, né, pessoal? Padrão respiratório, então contar a frequência respiratória, que eu já falei tanto para vocês que esses técnicos de atual aí não veem isso, gente. Que hoje a gente está tão acostumado a ir lá com o oxímetro dá saturação e frequência cardíaca. Aí, nossa, eu já ouvi isso de falas de alunos, que a equipe de alguns hospitais ia lá e inventava número para frequência respiratória, porque não tinha o dado pronto, né? Então tinha que ir lá e monitorar no reloginho no paciente. Então eles não faziam isso. Sabe o que eles me falavam? Que os profissionais desse hospital aí, X, chegavam na frente do paciente e falavam, eu acho que ele tá com 15 de frequência respiratória. Eu acho, só de olhar, eu tô vendo que ele tá com 15. Sei da onde que essa pessoa tira isso, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem que avaliar, gente, durante um quadro de dor, qualquer tipo de dor tem que avaliar. Qual que é o ritmo e a frequência cardíaca, gente? O oxímetro dá o valor já certinho da frequência cardíaca, mas não dá o ritmo. Você não consegue saber se ele está pulsando em um nível constante ou não, se ele está com arritmia. Isso é só por meio da palpação, né? Marcha com postura rígida, o paciente tá lá nem andando direito, com flexão lombar, né? Se ele tem caretas faciais, como que tá a voz daquele paciente. Quem já fez estágio na UPA, não sei se já percebeu não, mas na época que eu trabalhava na UPA, teve uns períodos aí que eu trabalhei e paciente que tinha, gente, qualquer tipo de dor aí, cólica renal, principalmente homem, chegava até de gatinho na emergência. Eles não conseguiam nem andar direito, gente, eles chegavam curvando assim, andando dessa forma. Então, Laura, você falando sobre inventar os sinais vitais, eu vi pessoas no estágio fazendo isso, profissional mesmo. Não pegava a saturação e inventava qualquer uma. Na hora de fazer o cross, como lá é infantil, eles não vão, né, aferir a pressão da criança, eles põem qualquer dados lá e mandam para frente. Então, gente, isso realmente é uma coisa que eu estava contando que acontecia com o profissional mesmo, não eram os estagiários que faziam isso, não, eram os profissionais do serviço mesmo. Então, a gente precisa estar muito atento sobre tudo isso, pessoal, porque são várias coisas, vários problemas, vários diagnósticos, doenças que podem provocar uma dor. Desde a dor da alma, igual vocês falaram, da dor psíquica, até uma dor do pós-operatório, até uma dor do parto, uma dor de uma condição fisiológica ou não. A gente precisa ter várias opções de tratamento. E o tratamento medicamentoso, o uso do analgésico, até mesmo do analgésico opioide, que é o tramal, que é a morfina, é sim recomendado, mas a gente precisa associar com outras formas de tratamento. Porque eu não sei se vocês sabem, mas esses analgésicos opioides são... Ai, gente, como que é a palavra? Eles não acostumam, não, viciam, eles são viciantes. Então, vai chegar um dado momento que mesmo a pessoa utilizando a morfina direto por um tempo constante, não vai parar de sentir dor. Então, olhem só, a gente precisa ficar atento a isso. Não é só o tratamento medicamentoso que funciona. E as pessoas hoje, eu vejo que tem muitos médicos hoje em que eles são muito céticos ao falar que não é só medicamento, vai lá e prescreve, mas não dá uma terapia, não dá um tratamento complementar, não dá outras opções. E aí, quando vê, a pessoa já está usando a medicação, o idoso, né? Está usando as 10 medicações dele para o coração, para pressão, não sei o quê, mais as 20 medicamentos lá para controle da dor. Então, sobretudo, é muito mais importante encorajar e ver o que alivia a dor daquele paciente de outra maneira, ok?
Tudo bem, gente? Minha internet tinha caído, professor, voltei agora. Ah, tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? O intuito, então, gente, disso tudo é sempre avaliar, fazer uma avaliação clínica, olhar os sinais vitais de uma forma completa com esse paciente, tá? Buscando identificar formas que podem aliviar não só a medicação que está lá da prescrição, se necessário, se dor. A gente vai dar a medicação, mas qual outras maneiras a gente tem para reduzir isso? Se for uma dor aguda, uma dor repentina, vai lá e dá o analgésico, passou. Mas se for uma dor crônica, só o analgésico não vai conseguir resolver, né? Pessoal, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Gente, hoje eu queria falar com você sobre isso, sobre essas formas de dor, esses tipos de dor. Eu vou também mandar um vídeo aqui para vocês, que eu não vou passar ele aqui, porque ele é um pouquinho maior e ele deixa bem claro, explorando sobre essa questão de dor aqui com vocês. A internet aqui não tá muito boa, então eu tenho medo de reproduzir e ele não funcionar aqui direito. Então, eu mandei aqui no chat e ele também tá na aula que eu já mandei para vocês no grupo. Agora, gente, é o seguinte, antes de vocês verem esse vídeo, antes de acabar aqui, eu fechar aqui essa aula, tá? Amanhã a gente tem aula remota. E qual que é a nossa proposta, gente? Vocês vão fazer o último trabalho da disciplina, que não é estudo de caso, fica tranquila, que não acabou o estudo de caso, tá? Eu quero que vocês se dividam em 4 grupos de 5 pessoas cada um, mais ou menos, e abordem sobre cada grupo vai ficar com uma doença específica, tá? Eu quero que vocês apresentem sobre essa doença na próxima aula, na próxima segunda-feira, que vai ser ainda online, tá? Então, olha que mais fácil, gente, vai ser online, vocês apresentam aqui online, ninguém vai ficar com vergonha, né? Então, muito mais fácil. Então, calma lá que eu vou explicar. Professora, o que tem que fazer? Gente, vocês se dividam. Eu não vou separar grupos, sei, vocês que se resolvem aí. Vou pedir a ajuda da Karina também para isso. Tem que ser 4 grupos de 5 pessoas cada um. Professora, pode ser 6? Não, vai ser 5 pessoas cada grupo. São 4 grupos só. Vão ser 4 doenças, gente, que é meningite, hepatite B, tuberculose e hanseníase. Cada grupo vai pesquisar apenas de uma doença. Não pode repetir a doença, tem que ser só uma. Vocês que vão escolher também o que vocês querem, tá? Para ficar mais organizado, queria ver se a Karina tá aí. Karina, você tá aí? Sim, estou. Tá. E primeiro eu queria, né, ver com vocês que estão aqui online, gente. Vocês já pensariam em quem vai compor o grupo de vocês, por exemplo? Professora, eu não faço a mínima ideia. Meu grupo é eu mesmo. Não, mas Uma parte do meu eu já tenho, tem que completar. Tá, tem que completar. Se tiver vaga para mim, eu quero, professora. Tá. Não, vamos fazer assim, gente. Eu vou abrir o grupo lá para vocês comentarem. Ô, Laura, tá? agora eu tô morando em Franca. Aí eu dependo do pessoal daqui de Franca para me colocar no grupo. Eu não moro mais em Pedregulho. Ah, não, mas tranquilo, você pode entrar em qual grupo você quiser, tá? Eu vou fazer assim, gente, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, vou escrever lá assim, ó, grupo 1, meningite, aí eu vou escrever 5 pontinhos. Grupo 2, nananã, e vocês vão completando com quem que vai formar esse grupo, tá? Se quiser, manda para mim, para não ficar muita mensagem no grupo. Vai mandando para mim quem que vai ser as pessoas do grupo. Tem que escolher, vocês que vão se dividir para isso. De novo, o que é para fazer, gente? É para falar sobre a doença do grupo. Definição, sinais, sintomas, tratamento e cuidados de enfermagem. Ok? Isso para a próxima aula. Então, amanhã vocês vão ter o tempo só para preparar esse conteúdo, ok? Para apresentar na próxima aula. E é o último trabalho. Ufa! É o último, prometo.
Então, agora, depois não vai ter mais nada mesmo, gente. E o do NEL, quantos trabalhos que ainda tem para distribuir? Porque a gente NEL. está morrendo de trabalho. Eu tô com 8 trabalhos para fazer ainda. De NEL? Não, somando, né? Porque agora tem aqueles 5 da Wanda, tem mais 2 do Juliano, tem mais um da Paola para terminar, agora esse seu. O de NEL, pessoal, eu acho que hoje vai ter trabalho, mas é para fazer aqui no horário da aula, tá? Depois aqui do intervalinho eu explico para vocês, tá? Eu só vou confirmar, mas eu acho que vai ser só mais um. E os exercícios, que é para revisão, tá? Que aí eu dou meio pontinho. Combinado. Então já manda lá, professora, no grupo. Gente, mas já me ajudem. Vou até parar de gravar, peraí.